Muito bom dia a todos. Peço a gentileza, a gente vai aguardar um pouquinho, tá? Hã, Até 10h05. A gente está com uma pequena atualização aí no sistema do Zoom, né? Alguns devem enfrentar um pouquinho de dificuldade aí para poder entrar, atualizar. Então, pensando nisso, a gente vai iniciar o nosso webinar às 10h05, tá? Então, quem quiser, por favor, fique à vontade para ali pegar um cafezinho, pegar uma água e iniciamos às 10h05, tá bom? Muito obrigado, até daqui a pouco. Bom, pessoal, bom dia a todos que estão aqui presentes conosco, tá? Peço para vocês que aguardem um pouquinho, tá? Alguns entraram aqui agora, só para que a gente deixe todos alinhados, para que vocês não fiquem no escuro, tá? A gente tá, o próprio software tá passando por uma atualização, né? O próprio Zoom, a gente sabe que algumas pessoas estão aí passando por essa atualização, né? Fazendo esse momento de conexão. E para que todos possam desfrutar desse webinar, a gente decidiu então que a gente vai começar ele às 10h05, tá? Então, quem acabou de entrar aqui conosco, peço a gentileza, só aguardar 2 minutinhos, quiser, dá para correr ali pegar um cafezinho ou pegar uma água, tá? E a gente já inicia o nosso webinar, tá? Ahn, Bom, é isso. Até daqui a pouco. Bom, como havia combinado com vocês, tá? Vamos então iniciar o nosso evento, o nosso webinar, falando sobre Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos naturais do IBAMA, tá? Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Henrique Ferreira, eu sou líder de meio ambiente aqui da Intertox, na área voltada aí para questões das soluções ambientais que a Intertox desenvolve, tá? Junto com o time de assuntos regulatórios, nosso time de Safety Can, então nós somos uma equipe muito alinhada, então sempre trazemos aí soluções conjuntas, tá? Bom, para deixar para vocês um pouco claro como é que vai funcionar a nossa dinâmica do webinar, tá? O pessoal da nossa equipe da Intertox que está aqui atrás dos bastidores já mandou para vocês, né, algumas informações no nosso chat, mas só para deixar para vocês um pouco mais claro. Bom,
o nosso chat vai estar desativado durante todo o evento, tá? Porém, caso vocês tenham alguns questionamentos, algumas perguntas, eu convido vocês a clicarem em Q&A, que é Question and Answer, para que vocês possam fazer, então, seus questionamentos, tá? Ao final desse webinar, eu vou fazer, então, a leitura de algumas perguntas e responder algumas delas, tá? As perguntas que a gente não fizer a resposta aqui ao vivo, eu prometo, tá? Prometo para vocês, eu faço o retorno para vocês via e-mail, tá? Inclusive, eu também vou deixar o nosso e-mail disponível, tanto no nosso eventos e treinamentos, quanto o meu e-mail da própria Intertalks, para a gente poder conversar por e-mail, tá? Alguns questionamentos que vocês tenham. A gente sempre sabe, né? Mexendo no sistema do IBAMA, sempre aparecem novos e novas dúvidas, né? Novos desafios aí que nós temos, tá? Então, por favor, fiquem à vontade. Vou convidar todos vocês para que façam esses questionamentos e no final a gente faz esse retorno aí de 5 a 6 perguntas e depois eu respondo para vocês todos via e-mail, tá bom? Então, ok, vamos iniciar então. Bom, questão do Cadastro Técnico Federal, né, gente? Não posso falar um pouco sobre ele sem dizer esse nosso novo período, né? Que a gente, infelizmente, ou felizmente, temos para poder fazer o reporte dessas informações. Então, por Cadastro Técnico Federal, para quem nunca soube, né, tá caindo de paraquedas, primeira vez que eu estou ouvindo sobre o Cadastro Técnico Federal, Henrique, me ajuda. Tudo bem. O Cadastro Técnico Federal, pessoal, ele foi criado, ele é uma ferramenta criada, tá? Ele já é previsto lá na nossa Política Nacional de Meio Ambiente, bem antiga, por sinal, tá? Ela é de 81. E uma das ferramentas que estava prevista lá, é esse cadastro, tá? Por parte do IBAMA, que fomentaria, né? Seria uma ferramenta de macrogestão, tá? Bom, e todo ano, algumas classificações de empresas que vamos ver um pouco mais à frente, essas empresas devem, então, reportar alguns consumos de insumos, matérias-primas, etc., tá? Reportar e classificar, claro, pela NCM do IBAMA, e esse período é sempre aberto do dia 1º de fevereiro ao dia 31 de março. Em algumas situações, o IBAMA, caso ele veja uma instabilidade do próprio sistema, ele amplia esse período aí para 1 mês ou 2 meses depois, tá? Nos últimos 2 anos ele foi religioso e ao dia 31 de março se encerrou o reporte, o prazo para o reporte, tá? Nos anos anteriores ele forneceu 1 ou 2 meses, tá? Mas bom, sem muitas delongas, vamos conversar um pouquinho então sobre cada questão do Cadastro Técnico Federal, tá, gente? Por favor, à vontade com as dúvidas. Então vamos lá. Bom, questão de uma breve introdução, tá? Como eu havia comentado com vocês, o Cadastro Técnico Federal ele é presente, ele está, inclusive, sua obrigatoriedade está descrita lá no artigo 17 da Política Nacional de Meio Ambiente. Ou seja, já estava previsto lá na política que eu comentei com vocês agora há pouco, lá de 81, tá? E o que ele visa em si? É garantir a manutenção e equilíbrio ecológico, a racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar, a proteção de ecossistemas, tá? Controle de zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, isso aqui é muito importante, tá, gente? Questão de controle e zoneamento das atividades potencialmente poluidoras ou efetivamente poluidoras, isso aqui foi uma das primeiras partes da legislação onde foi começado a citar a diferença no zoneamento, quando a gente fala aonde eu vou instalar indústrias, aonde eu devo instalar comércio, aonde eu devo instalar, então, questões, uma área doméstica, né? Uma área onde as pessoas vão separar essas áreas, né? O que, se a gente consegue, acho que, não sei se todos aqui são moradores da capital de São Paulo, se vocês passam aí pela própria Avenida do Estado, ou ali próximo à Barra Funda, acho que a Barra Funda tem poucos resquícios dessa história, né? Antigamente não existia-se essa diferenciação de zoneamento. Aonde você tinha ali, por exemplo, linhas da CPTM, né, que aqui a questão de companhias metropolitanas de trem, né, de São Paulo, as empresas se instalavam próximo a esses locais para fazer as suas mercadorias se escoarem mais fácil para o Porto de Santos e também para que as matérias-primas chegassem, né, aqui a São Paulo de forma mais prática. O que São Paulo, como foi previsto como uma metrópole, posteriormente as empresas foram sendo desativadas, uma questão aí de aumento de impostos, as empresas saíram aí da capital de São Paulo e hoje a gente consegue ver aí algumas empresas abandonadas, né? Ali as fábricas da Antártica, ali próximo a um centro, ali próximo à Avenida do Estado, que nós temos, né? Que inclusive já estão passando por implantação aí de edifícios, né? Está um período próximo, acho que até uma questão da própria CETESB. Então,
para deixar isso claro, é uma delineação, foi a primeira vez que foi citado isso. Isso é muito importante, porque nós sabemos que morar próximo a indústrias, você tem uma contaminação ambiental, você tem ruído, você tem diversas questões que acabam atrapalhando a nossa vida cotidiana, né? Então, esse primeiro zoneamento é muito importante, tá? Bom, e principalmente nós estamos falando de uma ferramenta de macrogestão ambiental, que é utilizada pela União. Mas como assim, Henrique, uma ferramenta de macrogestão? Pessoal, vocês vão ver mais à frente que o Cadastro Técnico Federal, ele gera diversos relatórios para cada tipo de indústria, para cada tipo de KNAI, atividade potencialmente poluidora, ele vai liberar relatórios que são temáticos e vão, vamos dizer assim, indicar quais são os pontos de poluição que a sua empresa ali, pontos de poluição, consumo de matérias-primas, geração de resíduos, efluentes, emissões atmosféricas, utilização de energia elétrica, entre outros, tá? Barragens, por exemplo, entre outros, tá? O que esse relatório em si vai dar? Quando a gente começar a municiar essas informações para o IBAMA, então, ele vai ter ciência que, por exemplo, a maior parte das indústrias que tem no Brasil estão localizadas aí no estado de São Paulo. Vamos supor que no estado de São Paulo não haviam aí metodologias, né, empresas que fizessem a destinação, o tratamento, né, e destinação final, destruição de POPs, poluentes orgânicos persistentes, tá? Beleza. Se você não tem empresas no estado de São Paulo que façam isso, o próprio Ministério do Meio Ambiente, né, junto com o IBAMA, que é um dos seus órgãos seccionais, consegue então observar essa questão, uma grande quantidade de indústrias e uma pequena quantidade de empresas que fazem esse tipo de destruição. Então ele consegue incentivar por meio de políticas públicas. Por exemplo, em um convênio, né, ou em discussão com o próprio governo do estado, diminuir a questão do imposto, verificar quais são as dificuldades hoje dessas empresas de estarem naquele local, de se mobilizarem para esse local, para que então seja feito. Porque pensa, imagine que você sai daqui de São Paulo com uma carga aí de um Aldrin da vida, né? Ou se não, uma bifenila policlorada, né? E você vai destinar isso aí lá para Minas Gerais. Você vai rodar aí de 700, dependendo de onde você estiver em São Paulo, de 700 a 400 quilômetros, para você chegar até Minas Gerais. São 400 quilômetros que o seu resíduo pode em um acidente, se envolver, o caminhão durante o transporte se envolver em um acidente, ou por algum motivo de intempérie acabar vindo a tombar, né? E o seu resíduo contaminado, que era para só ser destruído, causou aí a contaminação de um aquífero, pode ter causado a contaminação de um local protegido, um núcleo de conservação, uma área de proteção, uma área de amortização. Tem 1001 casos que podem acontecer. Então, pegando essa informação, o Ministério do Meio Ambiente consegue auxiliar junto com esses governos, com governos do estado, em sinergia, né, com essas parcerias para ser feitas, então, tecnologias de destinação naquele local, evitando em si que possa acontecer esse tipo de acidente. Então, esse é só um exemplo do porquê que uma ferramenta de macrogestão como essa, ela tem grande funcionalidade, né, na mão do poder público, se usado corretamente, tá? Bom, aqui, para a gente só bater uma outra, continuar na questão do Cadastro Técnico Federal, nós temos aqui ainda no artigo 17, tá? O Cadastro Técnico Federal, ele é um registro obrigatório a pessoas físicas e jurídicas que realizem, aí aqui, deixando bem claro, que realizem, tá, gente? Atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. Quais são essas? Aquelas que estão relacionadas nas categorias de 1 a 20 do anexo 1º deste artigo. Henrique, quais são essas categorias de 1 a 20? Calma que a gente já vai chegar lá, vamos olhar uma por uma, tá? Prometo para vocês. E nas categorias de 21 a 22 do anexo 1º, em razão de outros normativos federais ou de abrangência nacional que determinem o controle e fiscalização de atividades ambientais, dessas atividades, tá? Essa instrução normativa, a atualizada, tá? Ela foi a instrução normativa número 22, de 22 de dezembro de 2021, foi atualizado pelo decreto 10.139 de 2019, que foi um decreto que facilitou os marcos normativos, foi inclusive na época do governo Bolsonaro, ele simplificou, porque realmente estava muito difícil, né? Você tinha várias instruções normativas do IBAMA, que para cada instrução normativa, ela pegava uma parte do IBAMA, ela alterava uma questão. Deixa eu ver se eu vou me recordar de alguma. Eu lembro, porque eu faço treinamento do Cadastro Técnico Federal, eu lembro que no cadastro, a gente acabava tendo que citar 3 ou 4 instruções normativas só para falar do RAP, tá? Que isso deu uma certa
dificuldade, porque acabava confundindo. Imagine vocês, se para mim, que já estudo esse caso há mais de 10 anos, né, estudo o cadastro técnico federal, utilizo ele frequentemente, ministro até curso, para mim já era difícil, imagine para vocês que, às vezes, a gente só utiliza, né, por parte de obrigação, do dia 1º de fevereiro ao dia 31 de março. Então, veja, essa questão até facilitou, de certa forma, que a gente consiga entender, então, todas as instruções normativas, tudo aquilo que está voltado junto ao IBAMA, tá? Então, vamos lá. Bom, como realizar esse enquadramento? Então, a gente foi lá, observou, né, que o próprio cadastro defende aqui que as categorias que estão presentes é dos artigos, as categorias que estão de 1 a 20 do anexo 1º. Então, vamos trazer aqui o anexo 1º. Esse aqui são as atividades que estão previstas, tá? Nesse anexo. Então, vamos lá. Nós temos aqui, desde extração de tratamento de minérios, tá? Até o item 15, muitos de vocês podem estar enquadrados aqui, que é a indústria química, tá? De forma geral. Indústria de produtos alimentares e bebidas, entre outros. Então, essa categoria ela vai trazer duas situações, tá? Nesse anexo. Vamos lá. O primeiro é que ele é incluído, tá? Inclusive pela Lei 10.165, que é a base para as questões do Cadastro Técnico Federal, tá, gente? Primeiro, ele vai trazer o código da atividade. A segunda categoria que ela está incluída. Dentro delas existem subcategorias, já vamos entrar nisso, tá? Um segundo. E temos esse PPGU, que alguns de vocês podem perguntar, Henrique, o que é o PPGU? Vocês já iam fazer esse questionamento, fiquem tranquilos, não vai ser necessário. PPGU é potencial de poluição e grau de utilização de recursos naturais. Ou seja, cada uma dessas atividades já tem um plano de fundo, tá? Que o IBAMA já sistematizou, já organizou, sendo que as atividades variam de pequena utilização de recursos naturais, por exemplo, aqui a indústria da borracha, tá? Ou até um grau de alto de utilização de recursos naturais, que, por exemplo, aqui a gente vamos colocar aqui como uma indústria química, que para o IBAMA ela utiliza, tem um potencial de poluição e o grau de utilização de recursos naturais superior, muito superior ao da indústria de borracha, tá? Isso aqui não vamos entrar tanto nessa seara, em alguns processos da indústria de borracha a gente pode até olhar e falar, nossa, pode ser tão potencial de poluição e utilizadora de recursos naturais quanto a indústria química, mas acho que a gente não vai entrar nessa seara para a gente discutir a respeito disso, tá bom? E notem o seguinte, esse PPGU, gente, além de ele dizer que o seu grau de utilização de recursos naturais ele está sendo utilizado, né, qual o impacto dele ao meio ambiente, ele também vai ser utilizado para ser feito o cálculo do TCFA. O que é o TCFA? Taxa de controle de fiscalização ambiental, tá? Que vai variar do seu grau de potencial de poluição, né? Que é esse aqui que a gente está observando aqui agora, e o faturamento bruto anual da sua empresa. Muito importante essa informação, tá? Muito importante. O faturamento bruto anual da sua empresa, tá? Vamos lá, a gente já vai chegar nesse ponto, porque eu preciso até desmistificar, porque saiu uma nova instrução normativa do IBAMA, que ela confunde um pouco mais, mas também esclarece de uma forma muito clara algo que não estava. A gente já vai chegar lá, tá bom? Então vamos lá. Henrique, como é que eu sei se a minha atividade está dentro da indústria química? Como é que eu descubro sobre isso? Maravilhoso. Vamos lá. Deixa eu só fazer uma questão aqui. Carol, por favor, verifica para mim, você estava conseguindo ver a minha tela do Google? Fichas técnicas de Sim. enquadramento. Maravilha, muito obrigado. Bom, então todos estão vendo aqui, vamos olhar essas fichas técnicas de enquadramento juntos, tá? Essas fichas técnicas de enquadramento, tá, gente? Essas fichas aqui que a gente vai entrar aqui nesse site junto para a gente poder observar cada uma dessas atividades em si, tá? Então vamos lá. Fichas técnicas de enquadramento diretamente do site do IBAMA. Então, o que o IBAMA fez? Antes de 2018, antes de março de 2018, se eu não me falha a memória, dia 28, essas fichas técnicas não existiam. Qual era o problema dentro disso? Ora, você não tinha uma clara definição do que é, por exemplo, uma indústria química, ou o que era, se eu fazia parte, por exemplo, eu estou aqui na indústria de couros e peles. Se nessa, às vezes eu faço uma atividade primária ou terciária, dependendo do tipo de atividade, eu não saberia dizer se eu estava nessa indústria química, na indústria química, ou, por exemplo, na indústria de couros e peles, tá? O que facilitou muito essa implementação das fichas técnicas, que a gente consegue observar cada enquadramento um por um, de forma muito simples.
tá? Então vamos lá, vamos observar aqui um por um. Então você vai clicar aqui, ó, por categorias, então vai aparecer aqui, ó, veja, as mesmas categorias de 1 a 20, até mais, tá? Até a 22, são aquelas duas categorias que estão descritas lá no anexo, né, que a gente tinha visto lá no artigo 17 da Política Nacional de Meio Ambiente, tá? Então, essas são todas as atividades. E lembra que eu comentei com vocês que existem subcategorias? Então vamos lá. Vamos usar aqui como um exemplo a indústria química, que eu acho que é maravilhoso para a gente poder observar como exemplo. Então vamos clicar aqui, ó, indústria química, e veja, dentro da indústria química, temos diversas subcategorias. Por exemplo, produção de substâncias e fabricação de produtos químicos. Então nós temos essa ficha técnica de enquadramento, né, entre outras aqui, fabricação de tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes. Temos produção de substâncias e fabricação de produtos químicos, preservativos de madeira. Temos fabricação de substâncias e fabricação de produtos químicos, remediador e dispersante químico, entre outros, tá? Henrique, ainda tô com dúvida. Não tô entendendo por que você acha que isso aqui é tão bom assim. Vem comigo. Bom, tá com dúvida. Quero saber se a minha atividade é indústria química ou não. Vamos colocar aqui que a sua atividade, por exemplo, é a fabricação de hidróxido de sódio. Pode ser? Então vamos lá. Vamos procurar aonde que está a fabricação de hidróxido de sódio. Vamos observar aqui, ó. Vamos olhar pelo geral, que fica mais fácil. Primeiro vamos clicar nessa aqui, ó. Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos. Imagino que provavelmente esteja aqui dentro, tá? Vamos clicar. Vai abrir esta outra telinha. Ela vai me dizer o quê? A nota de versionamento da ficha técnica, então ela está na sua versão 1.3, tá? A última data de disponibilização que ela foi atualizada foi no dia 26/6/2023. Ela é destinada a quem? Pessoa jurídica? Sim. A pessoa física? Não. Ela está aqui descrita, tá? E vamos acessar então essa ficha técnica para a gente poder observar a fundo, tá? Então vamos lá. Aqui, ó. Na ficha técnica de enquadramento, gente, mesma questão. Vamos identificar cada campo aqui comigo. Nós temos o código, então 15.1, a descrição, produção de substâncias e fabricação de produtos químicos, maravilhoso. Versão dela 1.3, já havíamos comentado. Data da sua última atualização, 5/5/2023. PPGU, potencial de poluição, lembra? E grau de utilização de recursos naturais, alto. Tipo, pessoa física, tem que estar cadastrada? Sim. Pessoa jurídica, tem? Sim. Pessoa física? Não. Tá claro aqui, tá? E vejam, vocês devem estar observando, veja o tamanhozinho do botãozinho de rolar aqui para baixo. Ou seja, essa ficha aqui, eu te falo com seguridade, ela é a maior ficha de enquadramento do IBAMA. Ela tem muita coisa aqui. Então, para facilitar, minha dica, vocês dão um Ctrl F e vem aqui, fabricação hidróxido de sódio, não é que a gente ia procurar. Veja, nós temos hidróxido de potássio, não é aquilo que queremos, hidróxido de sódio. Aqui, maravilhoso. A fabricação de hidróxido de sódio. Então, veja bem, a descrição compreende. Então, tudo que tiver aqui, nessa primeira ficha aqui embaixo, significa que a descrição compreende. Ou seja, se a sua atividade está dentro dessa daqui, por exemplo, se sua empresa fabrica bisfenol A, por exemplo, automaticamente a sua empresa está enquadrada nesta atividade aqui, que é 15.1, produção de substância e fabricação de produtos químicos. Ok? Beleza. Vamos pensar no seguinte. Henrique, mas vamos lá mais para baixo. Entendeu? Esse Ctrl F, você encontrou aqui, ó, tem 58 atividades com começo de hidrox, né? Porque tem vários, 2-hidroxi de naftaleno, por exemplo, entre outros, né? Vamos chegar lá embaixo, eu quero mostrar para vocês uma outra questão aqui que é muito importante e interessante. Pense o seguinte, quando você deu um Ctrl F, ao invés da sua atividade aparecer aqui em cima, ela apareceu aqui embaixo. A descrição não compreende. O que isso significa, Henrique? Que automaticamente, se a sua atividade está aqui embaixo, ela não faz parte dessa fabricação da indústria química. E olha que legal, ela indica qual é a correta. Aqui, ó. Fundição e refino de urânio. Vamos imaginar aí que a sua atividade seja essa. Você encontrou no Ctrl F aqui. Ela está no item 3.3. Se a gente for aqui, ó, ficha técnica de enquadramento, vamos lá para o item 3.3. Cadê você? Indústria 3.3. Metalurgia dos metais não ferrosos em formas primárias, secundárias, inclusive o ouro. Vamos clicar aqui nessa ficha técnica de enquadramento. Consultar ela. Fundição e refino de urânio. A descrição compreende. Então, veja, ela te facilita muito. Por quê? Quando você clica aonde está essa nova, né? Se você encontrar a sua atividade aqui, ela já te direciona para qual é a correta, ao invés de você ficar dando Ctrl F em todas que aparecem.
tá bom? Então isso é uma facilidade. Beleza, mas vem comigo, continua aqui, ó, que ainda tem mais facilidades, ó. Vamos descer aqui, desce bem, maravilha, ó, vamos lá. Henrique, eu tô com dúvida o que é um depósito. O que é um produto químico perigoso? Ou um produto perigoso? O que é? O que é um resíduo perigoso? O próprio Cadastro Técnico Federal, ele deixa aqui embaixo definições e linhas de corte. Para quê? Para ficar claro o que é um produto perigoso. Então vamos lá. A gente está com dúvida do que é um produto perigoso. Porque para mim, perigoso, ora, pode ser porque ele explode. Para minha mãe, pode ser porque se o neto dela ingerir, ele pode ir para um hospital. Então, para alinhar, para deixar isso aqui alinhado, que é um produto químico, então vamos lá. Está aqui descrito. Ó, substância química pura e suas misturas que receba classificação de perigo nos termos da parte 2 da ABNT-NBR 14725-2 de 2019, produtos químicos, informações sobre segurança, saúde e meio ambiente, agrotóxicos e seus componentes e afins, remediadores, dispersantes químicos, preservativos de madeira, mercúrio metálico, seus compostos orgânicos e inorgânicos, óleos lubrificantes, por força de controle da fiscalização ambiental, outros produtos classificados como ambientalmente perigosos, que potencial ou efetivamente, por característica intrínseca ou pelo modo como é utilizado, prejudica a saúde, segurança e o bem-estar da população, afete desfavoravelmente a biota ou afete condições estéticas e ou sanitárias do meio ambiente. Tá, muita informação. Vamos lá. O que é, então, produto perigoso, Henrique? Primeiro, produto perigoso é o que está descrito lá pela 14725, que é da FISP, né? Produtos químicos, ficha de informação de segurança. Ok. O outro, gente, são esses que estão descritos aqui, agrotóxicos, remediadores, dispersantes, etc. Então, para eles, essa questão, está aqui dentro, um produto químico perigoso, ok? E para resíduo? Aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade e carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, opa, todo esse texto aqui é conhecido, né? Quem aí já leu a 10.004, que fala sobre classificação de resíduos, que inclusive está ela está sob consulta nacional, né, para fazer os insights, por favor, todos estão convidados, a ABNT abriu recentemente, então para vocês fazerem os seus insights lá na norma, para que agregue, né, nesse processo de revisão dela, tá? Então, esse texto aqui é igual. Apresenta significativo risco à saúde pública, à qualidade ambiental, de acordo com a lei, regulamento ou norma técnica, tá? Beleza. Então, está descrito, está descrevendo aqui o que é essas questões, esses limiares de corte. Para quê? Para que a gente não tenha dúvida a partir dele, tá? Temos um outro ponto importante aqui embaixo, mas esse aqui eu não quero que vocês se baseiem por ele, tá? Ele diz aqui KNAIs, tá? KNAIs e agrupamentos deles, que essa ficha compreende. Mas, lembrem-se, nem sempre o que está descrito num KNAI, às vezes a gente tem CNPJs, né, que englobam diversos KNAIs. Mas nem sempre o que está descrito no KNAI, do Código Nacional de Atividade Econômica, realmente compreende a real atividade que está sendo exercida naquele local. Segue a mesma ordem, né, a mesma avaliação que a gente faz para licenciamento ambiental da CETESB. Qual é a atividade que está ocorrendo ali? Qual é a atividade principal? Quais são as atividades, inclusive, secundárias? Às vezes você pode ter uma planta que ela inicialmente tem um beneficiamento de um metal mais robusto, né? Esse metal passa por alguns processos, né, de diminuição do seu tamanho, fração, mesh, né? Um trituramento dele, né? Esse material é diminuído, escalas menores, com meshes diferentes, ok? Posteriormente, ele vai passar por um processo de remold, né? Que ele vai ser ali remoldado, feito ali copinhos ou coisas que equivalham. Depois ele vai passar por um processo metalúrgico, siderúrgico de afunilamento, ou um processo de solda, ou um processo aí de galvanoplastia. Bom, depende, tá? De galvanização, pode ser diversos, tá? E posteriormente ele vai ser encapsulado, vai ser feito outro processo nele, e o processo final dele é entregar uma caneta. Maravilha. Você viu que teve diversos processos dentro de uma única planta. Tecnicamente, eu só deveria colocar beneficiamento de minério em estado primário? Eu entendo que não. Eu entendo que deveria entrar beneficiamento de minério em estado primário, processo siderúrgico e metalúrgico, caso você tenha ali uma estação de tratamento, que inclusive ela esteja ali para tratar os seus efluentes, você também deve colocar essa informação, que você tem tratamento de efluentes. Se você tem algum processo químico que está presente aqui nessa atividade, você também deve incluir. Então, veja, não é somente um.
Você tem que olhar a empresa como um todo. Muito importante isso, tá? Não esqueçam disso, porque não é somente a atividade principal que você deve enquadrar no Cadastro Técnico Federal do IBAMA. São atividades também secundárias ou atividades que são tidas como atividades de suporte para aquela empresa. Ok? Maravilhoso. Então vamos lá. Bom, continuando aqui, veja que ela traz aqui algumas informações muito importantes e também muito simples, que vão te ajudar demais em uma questão que eu sempre discuto com o pessoal e o pessoal sempre tem dúvida. Vamos lá. Outras atividades de cadastro técnico federal e atividades potencialmente poluidoras do IBAMA. Então, veja, aqui ela está descrevendo atividade CTF-APP. Consulte a relação da ficha técnica de enquadramento. Ou seja, ela está dizendo aqui para você que para você saber se você está a sua atividade, você tem a obrigação de inscrição no cadastro técnico federal do IBAMA, você precisa consultar e se enquadrar. É autoenquadrável. Maravilhoso. Até aí, sem dúvida, até aqui. Imagina, né? Mas, por favor, sinalizem aí embaixo caso não tenha ficado tão claro. Segundo ponto, CNORP, Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. Se você está enquadrado nessa ficha técnica, automaticamente aquilo já está descrito para você. Você precisa, então, do CNORP? Precisa, que é o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. Ponto. Junto, claro, para o CNORP, você vai precisar do CTF-AIDA, que é Atividade e Instrumento de Defesa Ambiental. É outro tipo de classificação para o IBAMA, tá? Também não vou entrar tão a fundo nessa seara. Eu tenho alguns vídeos e webinars aqui no YouTube, vocês podem procurar lá. CNORP, Intertox, vai aparecer esse webinar e eu falo bem mais aprofundado dessas duas questões aqui, tá? Não vou me estender tanto neles. Bom, e RAP? O que é o RAP? Relatório de atividades potencialmente poluidoras. Então, automaticamente, se você está enquadrado aqui, porque você se enquadrou nessa ficha de indústria química, que você foi lá, veio aqui, aprendeu com o Henrique como é que a gente faz. Então, se você está enquadrado, automaticamente você precisa, anualmente, do dia 1º de fevereiro ao dia 31 de março, reportar este relatório. Nós já vamos falar um pouquinho referente a ele, tá? Aqui embaixo tem outras informações, tá? Referências normativas maravilhosas, inclusive se quiserem entrar aqui, tem as portarias do CENEM para atividades nucleares e radioativas, que é só eles que deliberam nesse sentido. Temos outras instruções normativas do IBAMA para que vocês possam entender, inclusive a instrução normativa número 1 de 25 de janeiro de 2013, que fala sobre o CNORP. Então nós temos aí toda a base legal, tá? Fiquem à vontade para fazer a leitura, ok? Então, essa é a ficha técnica de enquadramento e todos os benefícios que ela traz, tá? Vamos voltar agora lá para a nossa, então, apresentação. Então, vocês entenderam, né? Quais as atividades, como se cadastra, como se encontra, né? Quais são os limiares de corte, para eu ter certeza e ciência se aquela atividade ali, se aquele meu produto é perigoso, se aquele meu depósito ele é enquadrado como depósito, quais são as legislações, se eu preciso do CNORP, não? Tá claro, beleza? Então, vamos lá. Depois, então, que a gente se enquadrou na ficha técnica, sabemos que o nosso potencial de poluição da indústria química, lá como a gente pode ver aqui, ó, rapidamente, é alto, tá? Então, a gente vai observar aqui mais uma informação. Como calcular o TCFA? Olha que bacana. O TCFA, ele veio se alterando ao longo de todo o tempo, tá? Como essa legislação é desde 2000, que ela foi incluída pela Lei 10.165 de 2000, tá? Ela veio evoluindo, inclusive também veio se evoluindo questões relativas a o que é uma empresa de microempresa, pequeno porte, médio porte ou grande porte. Ao longo dos anos foi tendo essa alteração. Atualmente estamos nessa esfera dessa Lei Complementar 155 de 2016, tá? Que foi aplicável a partir de 2018, na qual a gente tem que uma microempresa é uma empresa que tem uma receita bruta anual igual ou inferior a 360 mil. E uma empresa de grande porte, ela tem uma renda bruta anual superior a 12 milhões e 1 centavo. Ok? Maravilha. Gente, o que eu quero que vocês entendam aqui, saiu inclusive de uma nova portaria, eu vou ter que mandar essa portaria para vocês atualizada, mas saiu uma nova portaria do IBAMA, se eu não me engano, no finalzinho do desse ano passado, ainda estou em 2023, perdão, que ela fala especificamente do seguinte: caso você tenha um CNPJ matriz e tenha outras filiais, né? Para essa questão aqui de você saber sobre essa renda bruta anual, antes isso não era claro em nenhuma legislação, tá? Você precisa somar o valor da renda bruta anual da matriz e das suas filiais como sendo um todo, tá? Então isso é importante porque está descrito a partir de agora isso. Então, por exemplo, você tem lá uma matriz lá no centro da Faria Lima, lá na Faria Lima, maravilhoso, beleza. Lá, com certeza, né, ela não tem, né, uma indústria química. Mas o
valor que ela tem ali de faturamento supera esses 12 milhões e a filial ali tem algo em torno de 6 anual. Tecnicamente, você vai ter que somar a renda bruta anual da matriz, lá na Faria Lima, e da sua filial, qualquer que seja ela, que esteja, quantas seja, tá bom? Essa legislação está atualizada, eu vou trazer para vocês, eu mando aqui no chat, tá bom? Então, só para a gente ter essa clareza, todos ok? Então vamos lá, vamos continuar. E aqui, inclusive, se alguém tiver feito essa pergunta, eu vi que o pessoalzinho levantou a mão, peço até desculpas, tá, pessoal? Sei que vocês estão levantando a mão com essas dúvidas, mas a todos que entraram, inclusive, agora no nosso webinar, mandem as perguntas aqui no Question and Answer. Vai ter um Q e A ali embaixo, tá? No seu chatzinho. Escreva o seu questionamento, que ao final eu vou escolher 5 perguntinhas para a gente responder, tá? No máximo, dependendo do tempo que eu acabar terminando. Mas depois, até 20 dias, eu consigo responder para vocês por e-mail todas as dúvidas, tá? Que a gente está atribulado, tem alguns projetos que a gente está em andamento, mas fiquem tranquilos que até 20 dias eu respondo para todos, tá? Então mandem aqui seus questionamentos para o pessoal que levantou a mão, por favor, que aí eu posso para responder depois, tá? E inclusive, quem tiver a dúvida, esse slide vai ser disponibilizado para vocês, tá? Para que vocês possam utilizar ele como material de consulta, até para facilitar, tá? Depois vai estar aí disponível para fazerem download. Então, ok, vamos continuar. Então, os valores em reais devidos aos títulos do TCFA por estabelecimento por trimestre, tá? As empresas que estão enquadradas lá, que a gente viu, vamos imaginar aqui que a nossa empresa se enquadrou como uma indústria química 15.1, tá? Fabricação de produtos químicos diversos, ok? E a nossa empresa, felizmente, fatura mais de 12 milhões por ano. Então, beleza. Então, a nossa empresa é uma empresa de grande porte, então a gente está nessa fileirinha aqui, e o nosso potencial de poluição e grau de utilização de recursos naturais também é alto. Então, vamos lá, fazer um cara crachá aqui, ó, puxa para cá, puxa para cá. Trimestralmente, a nossa empresa vai precisar realizar o pagamento no valor de R$ 5.796,73, tá? Que, inclusive, até o presente momento deste webinar, tá? Estava com um problema para você poder fazer a emissão do TCFA. Não sei se vocês já verificaram isso aí também, né? Quando você vai fazer ali a solicitação, né, desse boleto para efetuar o pagamento, né, para a gente colocar no nosso fluxo de pagamento, o IBAMA está colocando, deixou uma mensagem lá muito clara que está tendo uma certa dificuldade com questões relacionadas à emissão dos boletos do TCFA, tá? Desse ano. Os do ano passado, caso estejam em aberto, você ainda vai poder solicitar esse boleto, ou se tem um atraso muito grande, você vai ter que solicitar lá o parcelamento dessas dívidas junto ao IBAMA, só para deixar isso claro para vocês, ok? Então vamos lá. Então, trimestralmente você vai ter que pagar este valor aqui. Henrique, mas e se minha empresa fosse de médio porte, mas ainda fosse uma empresa, uma indústria química com potencial de poluição com PPGU alto? Maravilha, é só você pular para essa aqui, a empresa de médio porte. Desce aqui, ó, PPGU alto, médio porte, valor de R$ 1.159,35. Ok? Então, só para que vocês tenham essa ciência, tá bom? Então vamos continuar aqui. Atividades potencialmente, as atividades da Lei 10.165, né, seguindo esse nosso cronograma, o relatório anual de atividades potencialmente poluidoras. Como é que ele fica dividido? Né? Como é que ele é? Para que ele serve? Então, a gente já comentou anteriormente, né, ele é um instrumento de gestão governamental, lá previsto no anexo 8 da Lei 6.938, que é a nossa Política Nacional de Meio Ambiente, tá? A instrução normativa atualizada para a regulamentação do RAP é 22 de dezembro de 2021, tá? E a periodicidade da entrega do RAP é anual, devendo ser realizado do dia 1º de fevereiro a 31 de março de cada ano, que eu já havia comentado com vocês também anteriormente, tá? Quero salientar aqui para vocês o seguinte, tá, gente? Muito importante. Marcos regulatórios, tá? Por exemplo, esse aqui do próprio IBAMA, existem vários outros relatórios. A gente sabe, existem os relatórios de agrotóxicos, existem os relatórios do Protocolo de Montreal, existem os relatórios de gases do efeito estufa, entre outros, né? Relatórios que estão ali presentes. Na verdade, o Protocolo de Montreal e gases do efeito estufa é a mesma coisa, peço desculpas. Bom, existem diversos relatórios junto ao IBAMA, de óleos lubrificantes e tal. Esses relatórios têm suas datas de entrega separadas, tá, gente? Por mais que esse relatório aqui do RAP ele seja do dia 1º de fevereiro ao dia 31 de março, só quero deixar claro para vocês
que não é todos os relatórios do IBAMA, é só o RAP, o relatório da Lei 10.165 que a gente está olhando aqui, ó. Esse aqui, tá? O prazo dele de entrega é do dia 1º de fevereiro ao dia 31 de março, ok? Só para a gente não confundir. Eu sei que tem outras empresas que acabam tendo outras informações. Bom, atrasos da entrega, né, ou emissão do TCFA. Vamos lá. Bom, sujeitos ao passivo do TCFA é obrigado a entregar a cada dia 31, tá, os relatórios, a cada ano, os relatórios do RAP, tá? O descumprimento vai sujeitar ao infrator, tá, uma multa equivalente a 20% do TCFA devido. Então, assim, Henrique, não consegui entregar as informações até o dia 31 de março. Reportei as informações, o sistema estava com uma instabilidade, infelizmente não consegui um tratamento das informações antecipadas e entreguei no dia 1º de abril. O que vai acontecer? Você vai ficar, o infrator, né? Quem não conseguir, um valor de multa equivalente a 20% do TCFA. Caso você entregue esse TCFA até o dia 31 de abril, esse valor cai para 10%. Tá? Então é importante deixar isso claro para vocês, que essa legislação tem essa continuidade. Agora, veja bem, aqui a lei, o buraco já mudou, o buraco ficou um pouco mais embaixo. Essa aqui é a famosa lei de crimes ambientais, a gente sabe, né? Ela tem as suas penalidades descritas, quer dizer, é a lei relacionada a infrações de cunho administrativo ambiental, né? Então vamos lá. Deixar de apresentar relatório ou informações ambientais nos prazos exigidos pela legislação ou quando aplicável naquele determinado pela autoridade ambiental, a multa fica entre R$ 1.000 a R$ 100.000. Henrique, normal essa multa ser aplicada? Gente, não só normal, como já vi empresas que nos contrataram, tá, para reportar o relatório que estava atrasado. A empresa, infelizmente, nos contratou. Teve um gigantesco atraso para elas enviarem as informações para a gente. Um gigantesco atraso no cunho do seguinte, tá, gente? Eles só enviaram as informações para a gente quando o IBAMA enviou 4 cartas, desculpa, com os valores da multa. A primeira multa, R$ 36.000. Não entregaram o relatório do RAP referente a 2016, exercício 2015. Multa, logo outra carta. Não entregaram o relatório do IBAMA referente a 2017, exercício 2016. E foi mandando. E as multas eram de 36, 40, 45 e acho que 52 mil. Não teve o que fazer. Foi atraso na entrega, tá? Obviamente, por atraso na entrega, esse vai ser o valor de multa. Então, não deixem de entregar, tá? Isso aqui é muito sério, gente, tá? Agora, tem outro ponto. Além de não deixar de entregar, tomem cuidado com quem está reportando o relatório. Por quê? Vamos lá. Artigo 82. E aqui o buraco fica muito mais embaixo. Elaborar ou apresentar informação, estudo, laudo ou relatório ambiental, total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso, seja nos sistemas oficiais de controle, ou seja, sistemas do IBAMA, esses sites que a gente tem, tá? Seja no licenciamento ambiental, ou seja, licenciamento, a gente está fazendo lá um licenciamento estadual, tá? Concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo ambiental, tá? A multa é entre 1.500 a R$ 1.000.000, podendo ser acumulativa, e se for deliberado, for enxergado, né, observado, que houve omissão, né, houve o desejo ali de que fosse, a pessoa tinha ciência que poderia causar um malefício ambiental, a multa pode até subir em 2/3, tá? Bom, aqui, agora vamos falar mais sobre o RAP, chega de notícias ruins, vamos falar sobre o RAP, como se ele já também às vezes não fosse, né, mas vamos lá. O RAP ele é constituído, tá, por formulários temáticos que agrupam dados e informações a serem coletadas. Bom, eu vou perguntar para vocês se vocês já tinham ideia da quantidade de relatórios que estavam disponíveis, que são disponíveis no RAP. Se não, a gente vai observar juntos aqui agora. Aqui, ó. Veja a quantidade de relatórios que estão disponíveis, tá? Henrique, tem vários aqui, por exemplo, que eu nunca vi. Eu preciso reportar? Não. Veja bem. Esses relatórios são temáticos, ou seja, para cada tipo de classificação, por exemplo, me classifiquei lá na indústria química, vão ter alguns relatórios já pré-selecionados pelo IBAMA aqui. Por exemplo, inclusive, muitas indústrias químicas têm esse relatório de barragens. Mas, Henrique, eu não tenho barragem. É muito incomum você ter uma indústria química com barragem hoje em dia. Concordo.
Quando o relatório foi idealizado lá em 2000, a tecnologia de chillers, né, que são sistemas de trocadores de calor, para que a gente pudesse fazer a diminuição, por exemplo, da água dentro do nosso sistema da indústria química, ele não era tão difundido aqui no Brasil, era um sistema caro, etc. O que o pessoal fazia então? Era muito comum que as indústrias tivessem pequenas barragens na sua dentro do seu estabelecimento, para que a própria água fizesse a troca de calor ali com o ambiente, e depois você bombeasse essa água de volta novamente lá para o nosso sistema, para voltar dentro da indústria química, tá? Então essas barragens antigamente eram mais comuns. Hoje em dia é muito comum que não se tenha. Algumas você pode ter, não tem problema, é só você ir lá e citar, tá? Mas eu acho que o chiller hoje em dia está bem, sistemas de trocadores de calor aí tem muito mais eficiência que isso, demoram muito, são muito mais rápidas, né? Mais ágeis, tá? Então esse é só um exemplo. Então caso apareça isso aqui para você, você possui uma barragem, você pode clicar não, tranquilo, se você não tiver. Caso você tenha, clique em sim, tá? Beleza, então tem várias aqui. Inclusive, esse relatório de certificados ambientais, ele só foi obrigado até 2014, tá? Que era para você colocar, por exemplo, uma ISO 14001, uma norma voltada a green building, né? Construção verde, que o pessoal fazia isso muito, isso tinha virado muita moda antigamente, hoje em dia nem sei como está mais nessa situação, mas bom, foi algo incorporado aí para algumas empresas, tá? Então, esses são os relatórios que estão disponíveis. Vamos observar que nós temos algumas empresas que elas fazem o relatório de atividades potencialmente poluidoras, tá? Nesse relatório de atividades potencialmente poluidoras, gente, nós vamos ter ali a classificação, a qualificação, por exemplo, com a Prod List. Essa Prod List, ela vai significar, né, ela vai dizer ali qual é o tipo de atividade específica que ela pode ter, e nessa Prod List ela vai estar ali classificado todos os produtos, insumos, resíduos que estão nela, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês, para a gente poder classificar e observar isso juntos. Dá só um segundinho, deixa eu minimizar essa tela aqui. Perfeito, essa, para a gente poder observar juntos. Dá só um segundo. Opa, também não é aqui. Só um momento que eu já vou abrir para podermos observar. Deixa eu só fechar o modo apresentação. Pronto, me dá só um segundo. Espera aí, gente, tô só no site do IBAMA agora, no meio da nossa apresentação, cismou de dar ficar um pouquinho lerdo. Deixa eu ver se eu consigo já logo pelo hiperlink aqui embaixo. Maravilha, consegui. Vamos lá. Vocês estão enxergando minha tela ainda, Carol? Por favor, só desmuta para mim, só me confirma se eles ainda estão enxergando. Vocês estão enxergando a minha tela? Sim. Maravilha, Carol, muito obrigado. Bom, então temos aqui, tá? Uma quantidade de produtos na nossa Prod List. Então vamos enxergar o seguinte: quando você vai classificar o seu primeiro produto inicialmente, tá, gente? Vamos pensar aqui na nossa matéria-prima. Opa, deixa eu voltar. Pronto. Na nossa matéria-prima, aqui, beleza, nossos produtos e subprodutos industriais, a gente tem a seguinte situação. Primeiro, produtos químicos industriais, tá? A gente pega essa informação e a gente vai clicar aqui, né? Vai selecionar o ano e a gente vai precisar classificar esse produto. Código do produto, né? Vamos colocar aqui, a gente vai buscar. E quando a gente clicar aqui, ele basicamente vai nos dar essa prod list. A gente clica aqui em cima, né? Ele vai nos dar essa prod list. Deixa eu inclusive colocar o ponteiro aqui novamente. Pronto. Aqui ele vai dar essa mesma prod list que eu acabei de abrir aqui para vocês, tá? Veja que importante. É importante que você tenha essa classificação de forma adequada dessa indústria, tá? Desses produtos que são produzidos. Por quê? Vamos pensar. Essa Prod List, gente, se você puder observar aqui, ela é a Prod List da indústria de 2007. Ou seja, esse código aqui do lado é o NCM, tá? E ela utiliza a Prod List da indústria do IBGE. O IBGE, se a gente for olhar, para a gente olhar aqui quem é o culpado, se você for lá no site do IBGE, a Prod List do IBGE está atualizada. Está atualizadinha, porque eu sempre olho lá. O IBAMA, infelizmente, ele não utiliza essa lista mais atualizada, que facilitaria muito para a gente, porque existem muitas substâncias que hoje estão atualizadas, né? Que existem hoje, que foram criadas hoje em dia, que antigamente a gente não tinha, né? Isso é normal, isso acontece. Porém, o fato de você estar usando uma
lista de 2007, vai fazer com que alguns produtos químicos de vocês atuais, vocês não tenham aqui uma classificação adequada para eles e vocês vão precisar acabar colocando eles em outra, que vai ser algo mais superficial, algo mais geral, tá? Que são os famosos NEs. Fiquem calmos, a gente vai classificar um por um aqui. Eu vou trazer alguns exemplos para a gente poder observar, tá? Mas aqui a gente pode ver ó, que tem vários. Tem sulfato de alumínio, chilenos, tem o anidrido de maleico, entre outros, tá? Bobinas, temos os mais variados tipos, tá? Aqui a gente vai colocar a unidade de medida, que é muito importante, que vocês deixem uma unidade de medida muito clara e muito sistemática, tá? Que seja a mesma unidade de medida colocada dentro do seu memorial de cálculo aí que vocês têm para cá, porque pensa o seguinte, memorial de cálculo, gente, é extremamente importante, porque é com base nele que o órgão vai te fiscalizar. Então, você colocou lá 10 toneladas, tá? Mas você, no seu controle interno, está lá em líquido, né? Está em metro cúbico. Se você não tiver o peso específico daquela substância em questão, para você demonstrar isso por meio de memória de cálculo, como você chegou nessas toneladas, né, através do peso específico daquela substância, fazendo um fator de multiplicação entre os dois, você pode ter problemas no momento da fiscalização. Então, eu sempre deixo isso aqui muito claro para vocês. Permitam, deixem lá claro a memória de cálculo como vocês utilizam, para que no momento de uma fiscalização você consiga descrever isso, tá? Inclusive o laudo no qual você chegou até esse peso específico, etc. Ok? Muito importante. Capacidade instalada, então quanto que a sua indústria foi licenciada para executar essa atividade e se a informação ela é sigilosa sim ou não. Importante deixar isso claro, gente, que aqui essa informação é sigilosa sim ou não, ela vai ficar privada aí de uma consulta pública, tá? De forma mais clara e você adentrar tão profundamente nessas questões, tá? Mas você pode colocar, inclusive, na própria Lei 10.165. Você pode colocar que a informação é sigilosa e que ela faz parte da regra da Lei 10.165, que ela permite que você coloque isso, tá? Henrique, eu estou na dúvida se eu coloco sim se a informação é sigilosa, sim ou não. Na dúvida, pessoal, procura o jurídico. Conversa com o pessoalzinho do jurídico que eles vão dar uma força para vocês para saber se você pode colocar se sim ou se não, ok? Bacana, vamos continuar então. Bom, das matérias-primas, tá, gente? A mesma questão. Você vai clicar, você vai escolher aqui as questões, você vai classificar, inclusive vai colocar aqui o ano, tá? Qual a matéria-prima que você está utilizando, a quantidade que foi consumida, a unidade de medida, se ela tem uma fabricação de origem, ela é de terceiros, se ela é própria ou se ela é de ambos. Como assim? Bom, se você é uma empresa, vamos dizer assim, você utiliza poliuretanos, por exemplo. Bom, você não é uma indústria química lá de petróleo, você não fez o coqueamento, a separação do petróleo. Então, tecnicamente, a origem da sua fabricação dessa matéria-prima, ela veio de terceiro, certo? Mas vamos pensar na seguinte situação. A sua empresa, ela também tem uma unidade de tratamento de coqueamento, né? Ali você faz a separação, só que nem toda a sua produção é própria. Você também compra aí de alguma indústria estatal muito grande, que a gente sabe que existe, não vou citar nomes aqui, para compor a sua produção. Maravilhoso. Então você põe de ambos. Porque a origem da fabricação dessa matéria-prima, ela é ambos. Ela é tanto própria quanto de terceiros, ok? Procedência. Se ela é importada, nacional ou de ambos. Por exemplo, vamos imaginar nesse último exemplo que a gente estava colocando aqui agora. Você compra de uma grande indústria, né, estatal, mas ela é do Chile. Maravilha. Então, ela é importada. Não, desculpa, ela é de ambos. Porque tanto você fabrica quanto essa indústria estatal que você compra também é de fora. Então, seria ambos. Ok? Bacana? Se ela for só própria, só própria. Se ela for só de terceiros, só de terceiros. Ela é importada ou não, ou nacional, tá? Verifiquem essa situação. Novamente, o mesmo questionamento aqui, se a informação é sigilosa, sim ou não. E o tipo de armazenamento. O tipo de armazenamento, pessoal, quero que vocês tenham muita atenção aqui. O tipo de armazenamento, você deve citar essas questões de latitude e longitude no armazenamento, caso você mantenha um depósito dessas matérias-primas fora do seu site. Por que eu te digo isso? Porque no momento que você faz o primeiro cadastro junto ao IBAMA, a gente coloca coordenadas geográficas lá. Não sei se todos aqui já fizeram, a gente vai ampliando o mapinha até achar a nossa empresa e coloca lá. Depósito de produtos químicos internamente dentro da nossa empresa já são meio que uma atividade subentendida da fabricação de produtos químicos, tá? Então, maravilha, ok. O tipo de armazenamento você também vai colocar, se é céu aberto, se é um armazenamento coberto, caçamba, outros modos, tá? Que você pode colocar. Porém, caso esse armazenamento de matérias-primas fique fora do seu site, desse site que você cadastrou inicialmente, aí sim você vai precisar colocar latitude e longitude. Da onde estão essas matérias-primas para que você reporte elas aqui, tá bom? Muito importante que você cite essa informação, caso você tenha matérias-primas que são fora, ok?
Perfeito. Então, aqui nós temos aqui alguns dos relatórios, tá? Por exemplo, citando aqui os relatórios de produtos e subprodutos da Intertox. E, com base neles, vamos fazer aqui um exemplo no qual eu quero trabalhar com vocês do seguinte. Vamos imaginar, eu acho que não está, inclusive, nesse slide. Deixa eu só dar uma olhadinha no outro que estava disponível. Só um segundo, por favor. Que eu quero verificar este outro aqui. Ah, aqui, maravilha. Bom, vocês devem estar observando a minha tela, tá? Vamos fazer juntos essa classificação aqui, ó, que eu havia previsto para que a gente fizesse, tá? É o seguinte, nós temos aqui 3 tipos de substâncias, tá? Substâncias, matérias-primas, produtos e subprodutos, tá? Que a gente vai precisar encontrar, e eu vou encontrar com vocês na ProdList, tá? Então vamos lá. Primeiro, pigmentos metálicos. Imagine que você encontra, para poder classificar, pigmentos metálicos. Então, vamos lá. Vamos classificar esse pigmento metálico em pó. Lá, vamos dar um Alt Tab aqui, vamos encontrar a nossa ProdList, maravilha. Então vamos lá. Jeito mais fácil, né, gente? A gente dá um Ctrl F, pigmentos. Então, a gente vai observar aqui cada um deles. Então, vamos lá. 20, 29, 28, 50, vamos observar e vamos ver se qualifica, tá? Pigmentos orgânicos preparados à base desses pigmentos, master batch e outros. Bom, são pigmentos orgânicos, ou seja, não são os pigmentos nos quais nós estamos procurando, certo? Temos produtos orgânicos, também não, né? Vamos lá para o próximo. Pigmentos à água para acabamento de couros, não. Vamos para o próximo. Pigmentos, incluindo pós e flocos metálicos, folhas para marcar ferro, tinturas e materiais corantes não especificados anteriormente. Esse NE aqui, tá, gente? É não especificados, tá? Bom, para os nossos pigmentos, para este em específico, tá? Essa classificação aqui, pigmentos metálicos em pó, não vejo outra que não essa daqui. Então, para o nosso pigmento metálico em pó, o mais adequado é 271.2050, ok? Este questionamento aqui, essa classificação, vai ficar maravilhosa para esse nosso aqui, principalmente porque ele está como não especificado, tá? E isso vai acontecer diversas vezes, tá, gente? Será como não especificado. Porque muitos, a gente sabe, essa lista é de 2007, vocês são atividades extremamente atualizadas, né? Hoje a gente está em 2024, temos diversos produtos e substâncias que não estão classificadas, né? Não estão ali adequadas, e por isso a gente vai ter uma dissonância, né? Não vai ficar adequado, alinhado com a classificação atual, tá? Então é muito importante que a gente deixe isso muito claro, tá? Então, o adequado seria esse aqui, perfeito? Vamos para o próximo. Policloreto de vinila. Bom, muitos aqui podem até não escutar, já ter escutado esse policloreto de vinila, mas pode não saber especificadamente qual que é. O policloreto de vinila vai ser o nosso famoso PVC. Então, se a gente dá uma olhada aqui, ó, policloreto de vinila, PVC, vai estar previsto aqui. Então, o mais adequado para a gente fazer a classificação, bem simples, inclusive é uma única, né? Não possui outra, né? É o 2031, 2090, tá? Pessoal, uma coisa importante que eu quero deixar para vocês aqui, claro, a gente sabe que, não sei se muitos de vocês são químicos ou estão dentro da área da química, mas é importante que vocês saibam disso. Na química, existem vários sinônimos, tá? O sinônimo para um nome de uma substância química, ele pode atrapalhar muito na hora da classificação. Então, utilizem, avaliem bancos de dados antes, tá? Tem o ID Chemical Plus, tá? Que a gente, inclusive o pessoal aqui nosso da Intertox, nós utilizamos ele bastante, tá? Para que auxilie na classificação e para que você saiba, inclusive, quais os sinônimos que são voltados para esse tipo de substância química específica, tá? Porque algumas vezes você vai encontrar aqui, por exemplo, o PVC, mas se ele não tivesse aqui PVC, e ele tivesse com outro sinônimo, tá? Do policloreto de vinila, você não encontraria com clareza, com facilidade, porque ele pode ter outros sinônimos, tá? A gente vai ver alguns casos desse mais para frente, tá? Então, para o PVC, ficaria esse aqui o mais adequado. Inclusive, depois eu vou colocar nessa apresentação aqui para vocês essas classificações aqui adequadas, tá bom? Vamos para o próximo, então. Gasolina aditivada. Bacana. Gostei desse aqui, porque a gasolina aditivada,
Por exemplo, a gasolina, a gente tem vários veículos para transportes, inclusive de mercadorias, caminhonetes, furgões, com motor a gasolina, a gente vai ter vários, tá? Então, a gente tem temos caminhões com motor a gasolina, temos caminhões com motor a gasolina ou álcool, não estamos procurando veículos, e sim estamos procurando tipo, tá? Opa, encontramos alguma coisa boa aqui. Vamos lá. Gasolina automotiva ou para outros usos, exceto para aviação. Ora, nós estamos procurando gasolina, certo? Exceto para aviação. Correto. Vamos pensar aqui que a gente está pensando aqui em gasolina aditivada dessa comum comprada em posto de combustível, ok? Importante você ter uma descrição adequada para que você saiba, então, qual a melhor classificação. Porque pode ser gasolina de aviação. E aí a gente vai lá, gasolina aditivada de aviação, a gente olha e fala, pô, qual que a gente vai classificar aqui, tá? Mas nesse caso nós estamos falando de gasolina aditivada de posto de combustível comum, tá? Então esse daqui poderia até ser enquadrada, mas o problema é que tá aqui não está como aditivada. Então não podemos enquadrar. Gasolina de aviação novamente, não. Vamos para o próximo. Gasolina automotiva formulada e gasolina automotiva misturada ou preparada de outra forma. Essa gasolina automotiva formulada, pessoal, poderia ser? Poderia, porque essa gasolina formulada, automotiva formulada, embora possa ter um nome aqui estranho, né? Pode até, para algumas pessoas, eu perguntei inicialmente, até falaram, pode ser aditivo, pode ser batizada, né? Não, ela não é. Essa gasolina formulada são resquícios de gasolina que ficam no tanque, tá? No qual gasolina, a gente sabe, passa por um determinado período, ela pode, é um composto orgânico volátil, né? Ela pode ali sofrer algumas degradações, né? Por conta que é questão de orgânica, né? E ela pode sofrer ali algumas alterações. Essa gasolina automotiva reformulada é exatamente essa. É aquela gasolina que fica muito tempo no posto de combustível, ela é bombeada para fora, ela retorna para a refinaria, ela tem a adição de algumas substâncias em específico, no qual ela volta a ter a sua ser uma gasolina comum, tá? Só que ela entra com a especificação de reformulada, ok? Inclusive, existem vários postos de combustível que, inclusive, só compram esse tipo de gasolina, tá? Bom, e temos aqui a gasolina automotiva misturada ou preparada de outra forma. Bacana, bacana. Vamos observar aqui, ó, que para minha avaliação, uma gasolina aditivada, ela entra nesse item aqui. Uma gasolina automotiva misturada ou preparada de outra forma, no qual é aditivada, porque ela tem ali a adição de alguns antigordurantes, né? Algumas substâncias químicas específicas que auxiliam na limpeza dos bicos, na limpeza do sistema de todo o motor de forma geral, tá? Então, a classificação mais adequada hoje na Prod List do IBAMA seria esta daqui, ok? Bacana? Maravilhoso. Vamos voltar aqui, então, para a nossa listinha. Vamos observar aqui o nosso outro exemplo. Isocianato de metila. Isocianato de metila, um pesticida, né? Vamos observar aqui, nesse eu queria trazer para vocês o Chemic ID Plus, para a gente observarmos juntos, tá? Vamos lá. Isocianato de metila. Isocianato de metila, é esse mesmo. Vamos lá no nosso Chemical ID Plus, a gente vai colocar aqui o nome dessa substância. Oh, meu Deus do céu, acho que não vai sair aqui. Vamos só observar para ver se é esse aqui mesmo. Não, não é. Me dá só um segundinho. Chemical ID Plus. Ele está indo. Substância específica. Meu Deus, agora não vai me aparecer. Só um segundinho, pessoal, por favor. Deixa eu só encontrar aqui. Um minuto. Aí conseguimos já observar juntos e a gente faz o nosso exemplo. Aqui, consegui. Encontrei. Pronto. Bom, uma das outras formas, tá, gente, da gente poder observar, tá, é a questão do Chemical ID Plus e a gente observar. Vejam, lembra dos sinônimos que eu comentei com vocês? Vejam como é importante, ó. Isocianato de metila, inclusive esse PubChem aqui, ele fica em inglês, tá? Por isso que eu até fiz a tradução aqui rápida para a gente poder fazer essa pesquisa, tá? Ele está traduzindo, porque eu coloquei aqui para ele traduzir diretamente, tá? Então a gente tem, veja os sinônimos que eu falei para vocês que é muito importante. Isocianato de metila, isocianato de metano, tem metano isocianato, um carbonimida de metila, entre outros, tá? Veja a quantidade de sinônimos que
você pode ter. Então, veja, é muito importante que você saiba observar essas questões para você poder classificar como são produtos químicos, tá? Aqui tem o isocianato de metilo, aparece como um líquido incolor a baixa ebulição, que é mais denso do que a água. Tem outras informações aqui, o ponto de inflamação dele é inferior a 20 Fahrenheit, aquele, inclusive, por ser americano, praticamente os únicos que usam Fahrenheit, né? Tem aqui o ponto de ebulição dele, entre outras informações para a gente poder observar. Então, vamos lá. Observamos aqui, a gente sabe que é o isocianato de metilo. Para quem não sabe, inclusive, você pode observar pela molécula. Inclusive, ontem eu fiz a brincadeira aqui de fazer uma molécula do isocianato de metila, para poder até mostrar para vocês aqui, para vocês poderem enxergar, tá? Então, a gente tem aqui na questão do isocianato de metila, nós temos o nitrogênio, desculpa, aqui em 3D para ficar mais fácil. Nós temos o nitrogênio ligado a 2 carbonos. Nesta ponta aqui, nós temos 3 hidrogênios interligados aqui e uma molécula de oxigênio na outra ponta, tá? Então, basicamente é isso para você poder observar e poder, inclusive, identificar a molécula para saber, nossa, bacana, isso aqui realmente que eu estou procurando é essa molécula. Isso faz mais sentido para o pessoal que faz química, né? Mas é por isso que eu sempre digo para vocês que o Cadastro Técnico Federal do IBAMA, muitas vezes a gente vai poder delegar isso a pessoas com não tanto conhecimento em química, mas eu sempre ressalto que é importantíssimo que a pessoa tenha um amplo conhecimento em química para isso, tá? Então, vamos lá. Peguei aqui, encontrei isocianato de metila. Vamos dar uma olhada aqui, ó, se esse sinônimo aqui, ó, esse de baixo aqui, ele vai estar lá no nosso Cadastro Técnico Federal. Lá na nossa, aqui, ó, na nossa prod list. Então, dou um Ctrl F, isocianato de metano. Não está previsto. Beleza, vamos observar aqui, ó, esse outro aqui. Vamos dar uma procurada com este outro nome aqui. Estou fazendo isso de propósito, gente, para a gente poder observar. Vamos lá. Esse outro aqui, metano, isocianato, nada. Agora, vamos observar aqui o isocianato de metano. Opa, acho que eu devo ter digitado errado. Deixa eu só colar aqui que fica mais fácil. Pronto. Vamos dar um Ctrl F. Isocianato de metila, ele também não está previsto aqui, tá? Existe uma particularidade do porquê disso. Isocianato de metila, inclusive, para entrar no Brasil é muito difícil, tá? Depois do acidente de Bhopal, acho que faz parte de uma das substâncias que o Brasil até proibiu o seu consumo aqui, tá? Nesse caso, Henrique, então, eu encontrei aqui uma substância química, tá? Que não possui classificação. Eu não tenho o nome dessa substância química em específica para eu poder classificar. Como é que eu classificaria essa substância em específico? Bom, muito simples. A gente tem, quando no caso que a gente não tem, a gente procura por sinônimos, não encontra, né? Não tem nenhuma saída a partir disso. Gente, produtos químicos, a gente tem aqui uma saída que é o produtos químicos NE. Produtos químicos não especificados anteriormente. Vai haver essa situação mais vezes, Henrique? Vai. Por que que vai haver? Porque, logo como eu havia comentado com vocês, essa prod list, primeiro, que ela é extremamente desatualizada, 2007. Segundo, porque existem produtos químicos aqui, né, que não estão ali adequados, e a gente sabe que novos produtos químicos vão sendo misturados, vão sendo atualizados, né, então existem novas formulações para objetivos diferentes, tá? E com isso, nós vamos ter substâncias, né, que não vão estar presentes aqui com a sua composição. Então, nessa situação, não é errado você vir e classificar como produtos químicos NE, produtos químicos não especificados anteriormente, tá bom? Então, para o isocianato de metila, nesse caso aqui, estaria adequado você fazer a classificação dele e colocar ele em produtos químicos NE. Ok? Bacana, pessoal? Dúvidas até aqui? Então, nós temos aqui, ó, todos os nossos substâncias, tá? Depois eu vou mandar para vocês isso aqui atualizado, com todas as substâncias, inclusive o isocianato de metila, que é utilizado para a fabricação de um pesticida, ele é um pesticida em si, tá? Com a classificação que a gente conseguiu fazer hoje com que o IBAMA nos permite, tá bom? Então, bom, era isso que inicialmente eu queria comentar com vocês, tá? Para a gente poder ter essa nossa aula, tá? Bom, basicamente nós finalizamos então o nosso curso. Deixa eu só colocar aqui o nosso webinar, tá? Sobre Cadastro Técnico Federal do IBAMA. Agora eu vou olhar aqui, vou escolher alguns questionamentos. Agora já é 11h10, já estamos com 1h10 de webinar. Deixa eu escolher aqui 3 questionamentos para que a gente possa então responder. E os demais, peço a gentileza,
por favor, fiquem tranquilos, eu vou responder a todos vocês em até 20 dias, tá? Porque a gente está vendo aqui, eu tenho mais de 30 questionamentos. Bom, mas é interessante para a gente poder ver. Vamos lá, deixa eu dar aqui uma olhadinha. Aqui estão os nossos 2 e-mails, tá, pessoal? Só para vocês terem ciência, tá? Nós temos aqui o e-mail do treinamentos@intertox.com.br. Temos aqui o meu e-mail, h.zubikov@intertox, tá? E convido vocês a nos seguirem nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, tá? E no nosso próprio site da Intertox, caso vocês queiram receber as nossas newsletters, tá? No qual, em todas essas redes sociais, nós sempre publicamos materiais novos, tá? Publicamos questionamentos, dúvidas, trazemos aqui alguns compilados dos webinars, trazendo enfoque a descrições específicas, tá? Dúvidas específicas, muito importante. E nas nossas newsletters, todos os nossos profissionais aqui no Intertalk sempre estão atualizando e enviando para vocês essas atualizações, tá? Então, tudo que você tiver, essas informações vão estar aqui disponíveis, tá? Vamos lá, então. Deixa eu verificar aqui, deixa eu escolher uma dúvida. Dúvida da Vanessa Mendonça. Devo informar todos os produtos classificados que a empresa exerce alguma atividade? Ou existe uma lista? Vanessa, desculpa, não consegui entender tão bem o seu questionamento, tá? Bacana que você, por favor, reformule ele, coloque mais informações que eu vou conseguir responder para você ele, inclusive por e-mail, tá? Aí eu consigo responder ele melhor para ti, tá? Que não entendi tão bem o seu problema, tá bom? Bom, vamos para a próxima dúvida, tá? Não vamos contabilizar essa como uma. Hum. Aqui, dúvida da Emanuela Hoff. Bom dia, como sei que estou cadastrada no Knorp? Bacana, Manuela, uma dúvida muito bacana. Vamos lá. Existe uma consulta que você pode fazer pública, Manuela? Não sei da sua empresa, tá? Não vou também entrar nesse detalhe, mas vamos lá. Consulta, certificado de regularidade. Aqui, ó. Existe, tá? Essa consulta pública do certificado de regularidade do IBAMA. Caso você possua cadastro no IBAMA, no Knorp, além do seu CNPJ, vai aparecer aqui em cima o cadastro técnico de atividades potencialmente poluidoras, e lá embaixo vai estar cadastro de atividade e instrumento de defesa ambiental, o AIDA, no qual esse AIDA vai estar descrevendo lá se você é um produtor de produto, você é um gerador de produto perigoso, um transportador ou uma central de transbordo ou uma unidade de destinação final desses produtos químicos, de produtos perigosos, tá? E aqui embaixo vai estar descrito, então, essas atividades, podendo ser uma ou todas elas. Você pode, inclusive, gerar produtos químicos, transportar e destinar ele, como algumas empresas fazem, tá? Ela mesmo destrói, porque ela tem lá um centro de incineração, etc. Ou tem alguma solução consorciada para esse sentido, tá? Mas neste caso, você pode, inclusive, observar e colocar. Então, é só você jogar o seu CNPJ aqui e na parte inferior vai estar lá descrito com o Knorp, tá? Que é esse CTF AIDA que vai estar lá descrito essa informação, tá bom? Bom, outra pergunta. Camila Silva, este webinar ficará gravado? Estou no trabalho e perdi uma parte no começo. Camila, vai ficar sim, tá? Vai ficar gravado. O pessoal aqui da Intertalks, nossa equipe, vai subir ele lá no YouTube, tá? Peço, por favor, que você faça a verificação. Acho que até o final da semana a gente já consegue subir esse material lá. E essa apresentação aqui, esse material da apresentação vai ficar disponível para todos vocês, tá bom? Suelen Claro Barbosa. Suelen, ela mandou aqui. Qual portaria estabelece os critérios que calcula o TCFA da matriz e suas filiais? Suelen, excelente pergunta. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou enviar para vocês esse novo critério de cálculo, tá? No último slide. Depois desse slide aqui, ó, que vocês estão observando aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Depois desse último slide, vocês vão receber esse material. Eu vou disponibilizar, vou deixar um slidezinho branco com essa portaria. Aí você pode observar e avaliar essa legislação, tá? Eu mando para vocês, que eu não vou conseguir mandar aqui agora, então a gente vai estender muito esse webinar, tá bom? Mas eu achei interessante trazer essa informação para você. Deixa eu observar aqui a última perguntinha.
Patrícia Trindade, bom dia. Quanto à análise do porte da empresa, se a empresa matriz e filial estiverem em CNPJs diferentes, acredito que não seja necessário somar os faturamentos, correto? Patrícia, o meu entendimento era esse até essa nova portaria que eu acabei de comentar com você sobre a Suelen, tá? No qual eu vou mandar para vocês. A nova diretiva do IBAMA, ela pede, então, para que seja feito essa somatória. Então, você pega para o rendimento bruto anual, matriz e filial, tá? Para que você seja feito. Então, a partir de agora, tá? Esse novo entendimento, para mim o entendimento era exatamente esse o seu. Matriz, matriz, filial, filial. Porém, até a matriz, né, a gente pode observar que existe uma resolução do CONCLA que ele diz que caso suas atividades potencialmente poluidoras não sejam executadas na matriz, tá? Você não precisa reportar ela, você não precisa nem enquadrar ela já lá junto do IBAMA. Você pode só não citar, porque você vai ficar pagando taxa do TCFA, e o TCFA só é obrigado para quem tem atividade potencialmente poluidora, tá? Ou seja, realmente a fábrica, a planta fabril. A sua matriz lá na Faria Lima, né, que não tem nenhuma geração, é somente um escritório administrativo, jurídico, etc., não tem essa necessidade, tá bom? Bom, eu vou mandar essa legislação para vocês, volto a dizer, só para que ficar claro para todo mundo, eu vou colocar essa legislação após esse slide aqui. Então, vocês vão receber esse material, tá? E após esse slide vai estar essa resolução para vocês poderem fazer essa leitura e avaliação, tá bom? Pessoal, eu gostaria de agradecer imensamente a todos que estiveram aqui conosco nesse webinar, tá? Tivemos quase 200 participantes, fico muito feliz. Queria desejar para vocês uma excelente semana, tá? Qualquer dúvida que vocês venham a ter, estamos aqui à disposição, tá? Para eventuais trabalhos e eventuais outros projetos. No dia 31, nós faremos o nosso curso de cadastro técnico federal do IBAMA, ministrado por mim, tá? Todos que tiverem interesse, peço por favor que entrem aqui em Intertox Treinamentos, no qual vai estar lá disponível a ficha de inscrição para que você possa fazer, então, essa inscrição, tá? Inclusive, a todos que estão aqui nesse webinar, ficarem até o final, estarão aí, terem um link de desconto que a gente vai fornecer. Peço a gentileza que vocês utilizem ele, tá? Vocês vão realizar o download dessa apresentação para que vocês possam, então, aproveitar desse pequeno desconto para, então, aprender um pouco mais. No qual, neste treinamento, é um dia inteiro, 8 horas, no qual eu vou falar de todas as ferramentas, todos os relatórios, vou entrar com profundidade sobre a legislação, sobre o KNORP, sobre o CTF-AIDA, sobre a classificação, sobre os outros relatórios, o relatório de gases do efeito estufa, o de agrotóxicos, o relatório de fosfato, que é o relatório específico para os detergentes, vou entrar nos relatórios do protocolo de Montreal, do relatório de mercúrio metálico, entre outros, tá? Então a gente vai entrar com profundidade em todos eles, tá? Então permanece esse convite para vocês, tá? Sobre esse nosso treinamento que vai acontecer no dia 31, fica esse convite a todos, desejo para vocês uma excelente semana, muito obrigado, não deixem de acompanhar a gente nas nossas redes sociais aqui, para que vocês vão ver sempre materiais nossos, do pessoal de assuntos regulatórios, do pessoal do Safety Cam, sempre publicando novas atualizações, novas funcionalidades. Vai ser um grande prazer, tá? Muito obrigado novamente, uma excelente semana e para todos aí, já logo um feriado que vai ser emplacado, um ótimo feriado, tá? Um grande abraço.